Você já fez a melhor petição inicial da sua vida e aí não deu nada certo? Como foi? Porque isso já aconteceu comigo também. Você fazer o seu melhor, procurar o melhor e não ser a melhor coisa. Isso já aconteceu comigo também. Vem comigo que nós vamos trocar ideias sobre essa situação. Olha, uma vez eu fiz... Gente, hoje eu tô um pouco atrapalhada porque essa primeira vez da gente fazer a transmissão aqui no YouTube tá meio tenso. É vídeo para todos os lados, né? Uma vez eu fiz uma petição inicial surreal. Eu fui lá, peguei a jurisprudência do Tribunal de Justiça e era tudo que eu precisava, fundamentei, fez, nossa, não, para mim já estava ganha a ação. Gente, sabe o que eu não me atentei? O STJ entendia diferente. O STJ não entendia nada. Eu peguei jurisprudência aqui do Tribunal de Justiça de Goiás. O STJ entendia totalmente diferente e foi uma tragédia. Só não foi pior porque muitas coisas acontecem no processo que estão muito além da nossa compreensão e muito além do que a gente imagina, do que a gente espera. Então, foi um sucesso, foi tudo muito bom, eu adorei, só que eu passei um apuro danado. Por quê? Eu fiz a petição inicial para mim. Eu fiz a melhor petição inicial que eu poderia fazer, que eu queria, que eu imaginava, mas não é assim. O que eu quero compartilhar com você hoje é que você não deve começar pela petição inicial. É que você não deve fazer essa petição inicial, essa arte para você. A gente não faz pra gente, né? Nós não escrevemos para nós. Nós não argumentamos para nós. E mesmo que seja a melhor peça do planeta, ela não será a peça que o juiz vai apreciar se você não tiver feito pensando no outro. Outra vez, quando eu fui para o escritório, e era estagiária, eu fazia pequenas inovações, porque estagiário é assim, ele chega fazendo Ctrl+C, Ctrl+V, não tem como ser diferente, gente. Um estagiário que se preze, ele tem que chegar ao menos entendendo como joga, qual é o jogo. O estagiário, por que ele vai para o escritório? Para saber qual é o jogo, para saber como a música, ele não chega cantando, ele chega sabendo como a música toca, como você produz a música. Então eu cheguei, né, e fiquei Ctrl+C, Ctrl+V, só observando. Dava um pitaco aqui, dava um pitaco ali, e aos poucos eu fui vendo, com o andar da carruagem, como as coisas aconteciam quando alguns processos nossos foram subindo para o tribunal. Aí nós passamos a ter processos no STJ, a gente fez uma tese na época, foi bem legal. E, inclusive, temos o orgulho de dizer que, dentre as coisas que aconteceram, virou súmula, tinham peças nossas lá. E o que eu aprendi com essa observação, com essa atenção do que estava acontecendo? Qual foi meu processo de aprendizado? Gente, eu não tinha que fazer a petição inicial para mim e nem para o juiz de primeiro grau. Eu tinha que fazer a petição inicial para o ministro do STJ, para o ministro do STF. Por quê? Porque quando eu me reservava o direito de fazer a petição inicial para o juiz, para ele julgar, de eu fazer a petição inicial para a sentença, o que acontecia? Ficava ali. E qualquer coisa que eu fizesse e que tivesse que caminhar para frente, não caminhava, porque eu tinha feito uma petição inicial reservada ao meu âmbito aqui. E olha, a minha ideia aqui hoje
não é ensinar vocês sobre como peticionar. Vou mostrar algumas coisinhas aqui, eu acho que vai dar para eu demonstrar. Mas a ideia não é mostrar como peticionar e nem falar sobre persuasão, mas é compartilhar com vocês essa ideia de que a petição inicial ela é um dos instrumentos para você levar o direito do seu cliente para o judiciário. Então, olha lá, se num processo eu fiz a melhor petição, me reservando ou observando jurisprudências, julgados que não tinham a ver, que não estavam na extensão do meu trabalho, e porque eu estava aqui, ó, nesse âmbito aqui, no meu âmbito, e depois fui surpreendida porque o STJ entendia diferente de outro também, eu tenho que entender que se eu fizer a petição de trás para frente, eu serei muito mais feliz. Eu já compartilhei aqui algumas vezes que eu gosto de ler livros e revistas de trás para frente. Gente, eu não sei porquê, mas a revista ela é muito mais legal. Os artigos, pode ser pura coincidência minha, tá? Mas os artigos do final das revistas sempre são melhores que os da frente. E o final do livro sempre é mais divertido. Ai, pode ser estranho, gente, eu falar isso. Sempre é mais divertido, porque você sabe como acabou, aí você não preocupa com a jornada. Gente, pode ser uma mania muito estranha minha, mas eu gosto disso. Inclusive, eu gosto de ler o resumo do livro antes de lê-lo. Para saber, para curtir, para às vezes aprender a ter perceber melhor, sem aquele desespero de vou correr para poder ver logo, para poder saber o fim. Não, aí eu tô preocupado, tô de boa, já sei o fim. E nas produções técnicas não foram diferentes. À medida que eu fui entendendo como o processo caminhava e onde ele chegava e o que eu precisava, as coisas ficaram mais tranquilas. Por que ficaram mais tranquilas? Porque eu tive a tranquilidade de saber qual era o final, de como as coisas aconteciam. Então, eu parei de fazer a petição, eu parei de fazer as produções pensando só ali. E olha, minha ideia é compartilhar uma forma diferente de fazer isso. Minha ideia é passar para vocês técnicas para que vocês consigam melhor para o cliente de vocês. Porque, olha só, nosso cliente, ele não sabe, quando ele nos contrata e a gente começa a nossa corrida, tem tanta coisa que acontece com o advogado que está muito longe de o cliente saber. Uma das coisas que eu sempre digo é que o advogado ele tem uma missão. Toda vez que um cliente contrata ele tem duas missões na realidade. Advogar para o cliente, mas antes disso, advogar para ele. Porque ele tem que garantir as prerrogativas dele, que saber ser persuasivo, que pensar na melhor estratégia. Ele tem que pensar em coisas que não se restringe apenas à técnica. Por isso, você, advogado, advogada do futuro, essa advogada e esse advogado que não se limita mais a produzir textos técnicos, você fique atento para o que vem além, fique atento para o próximo passo, que é isso que vai te diferenciar. E olha, hoje eu vou te dar 3 dicas para você não começar pela petição inicial e ter o melhor... e ter o melhor processo que você pode fazer. Dica number 1. Que bonitinho, gente, que eu fiz para vocês aqui. Converse com seu cliente como se você estivesse advogando para a parte contrária. Eu já vi, sim, várias vezes já aconteceu de o cliente falar assim, mas Raif, mas você está advogando para mim ou para o outro? Não, estou advogando para você. Mas é porque se eu faço a petição inicial pensando como a outra parte vai contestar, quais documentos ela pode juntar e o que é que pode acontecer, eu tenho muito mais oportunidade
de colocar na petição inicial, de estar precavida na petição inicial. E olha, eu conversar com o cliente, pensando e eu preparar a minha ação, como se eu tivesse advogando para a parte adversa, não significa que você vai colocar todas as informações lá. E nem chamar a atenção da parte adversa, do advogado dele, para o que ninguém nem está vendo. Olha só, o que eu estou dizendo para você, para não se resumir ao seu mundo. Ser estrategicamente precavido para você pensar como o outro. O que o povo chama de advogado do diabo. Nesse caso, com você mesmo, né? Você está fazendo aquilo ali e pensando na outra parte. Já deixa claro com seu cliente, gente. Por quê? É assim que você tem a melhor petição. É assim que você redige da melhor forma, sem fazer apenas o básico de fatos, fundamentos e direito. Não, o que mais? O que mais? Eu também já cometi esses erros e por isso que estou aqui compartilhando conhecimento com vocês, para vocês não passarem por isso. Olha, a segunda dica. Segunda dica. Faça sua petição para o ministro. Não faça sua petição para o juiz, faça a petição para o ministro, porque você terá a oportunidade de colocar pré-questionamentos. Gente, isso na petição inicial, a gente vendo questões constitucionais e questões de ferimento à lei, você já coloca lá no fim, nos pedidos. Coloca para fins de pré-questionamento, blá, 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 blá. Quero que se manifeste em relação a isso. Porque, olha, ainda sobre a dualidade, o juiz está ali, já foi lendo sua petição, já entendeu o que você quis dizer ali, mas não se atentou para algumas coisas. Talvez você não tenha sido suficientemente convincente e aí você não colocou o que precisava chamar a atenção. E, gente, pelo amor de Deus, nada de requerer justiça desse tamanho, nada de... Olha, eu vejo umas petições iniciais horrorosas em que as pessoas pensam que o juiz é cego, surdo e burro. Por quê? Caixa alta, negrito, sublinhado e grifado agora com essa opção das petições serem digitais, aí coloca lá grifado de amarelo. Oh, meu Deus, o juiz não é burro não, e ele sabe ler, ele está lendo. O que você tem que ter é técnica suficiente para você chamar a atenção dele para as coisas que pode ser que ele esteja fazendo ali uma leitura dinâmica. Mas fique atento e não escreva só para ele. Já imagine que você vai pré-questionar. Já imagina que você vai suscitar um ferimento ao direito. Porque depois, se você começa desde já, você orienta você mesmo. Será que na minha petição, será que no corpo da petição, eu juntei fundamentos, eu argumentei sobre isso, para que o juiz, inclusive, entenda? É incrível. Quando você começa a pensar que eu vou pré-questionar em algum momento e que eu vou propor um recurso especial, que eu vou propor um recurso extraordinário, um recurso especial, e que eu tenho todo um requisito para poder preencher, e você já pensa isso na petição inicial, sabe o que vai acontecer? A sua petição melhora muito a qualidade, e você mesmo sabe que lá na petição inicial você já tem que fazer esses fundamentos. Porque, olha, vou contar uma coisa aqui para vocês. Uma vez eu sentei com uma juíza e ela falou assim: olha, doutora, eu estou aqui com um problema muito grave. Eu marquei uma audiência para ver se eu trago as partes para uma conciliação, porque o advogado simplesmente não fez os pedidos. Pasmem, não fez os pedidos. Olha, mas não é para você que não fez os pedidos que eu estou falando. Eu estou falando para você que fez tudo bonitinho, mas que eu quero que a sua petição seja a melhor de todas, porque você vai já começar a pensar lá na frente.
E a uniformização de jurisprudência? Gente, não tem coisa pior do que você ir atrás de um julgado para poder auxiliar, dar argumento de autoridade para aquilo que você está pedindo, para poder fundamentar aquilo que você está solicitando, e de repente você vê seu processo cai numa turma que não entende daquela forma que você pensa. E aí o que você faz? Pede uniformização de jurisprudência. Essa uniformização de jurisprudência assim, foi fantástico numa época atrás que a gente estava com umas ações de massa. Era tudo tão novo que caía para cá, um dizia uma coisa, caía para lá que outro dizia outra coisa. O que eu já fazia? Já pedi uniformização de jurisprudência na petição inicial. É isso que eu estou falando para você. É isso. Pense agora, petição inicial não é apenas sobre o pedido, não é apenas sobre o fato, fundamento e direito. É a estratégia que você bola, é a estratégia que você vai criar para que aquilo seja não só do direito, mas formalmente organizado para você ir para onde você quiser. Olha, e sabe o que a experiência me ensinou? Porque era uma coisa que eu lutava bastante no começo. O cliente falava assim, porque tem que juntar, traz aquele tanto de coisa. Não, porque você juntou isso, você juntou aquilo. Não, não precisa. E se tem uma coisa muito importante que eu aprendi e que eu digo para vocês hoje é: junte todo o documento, toda a documentação que esteja relacionada àquilo que você está fazendo. E junte, siga a orientação do seu cliente também. Sabe por quê? Você é o advogado, você que faz advogada, você que faz a tradução da história do cliente numa linguagem jurídica para levar para o juiz. Mas só que o cliente, ele é a pessoa que sabe o que está acontecendo. Ele sabe o que foi que aconteceu e ele sabe a importância de alguns documentos. E eu sei que alguns assistentes de juiz, eles vão até achar ruim o que eu estou falando, mas junte esses documentos. Por quê? É melhor esse documento seu participar do processo como apenas um figurante do que a falta dele queimar seu filme. Porque vai que lá na frente se argumenta alguma coisa e você viu que é exatamente aquele documento que o cliente ficou insistindo e você não quis juntar. Porque você achava que não fazia sentido, porque na história que ele te contou. Mas Raif, estou falando a história que ele te contou e assim, já conversei com o cliente, conversei amplamente, inclusive você disse que é para eu, ter ouvidos muito atentos e olhos muito atentos para ouvidos para a linguagem verbal e olhos muito atentos para a linguagem não verbal do cliente quando nós estivermos conversando. Isso é tão rico que uma vez, tendo atenção à linguagem não verbal do cliente, uma vez a cliente estava me contando uma história, contando e tá lá e tal, não sei o quê. E eu falei assim, você está sofrendo muito. Aí ela, sim. Falei, olha, essa pessoa, ela está assim, abusando de você. Abusando no bom sentido, nada de abuso sexual, nem nada não. Ela está abusando de você, da sua boa vontade, da sua gentileza, do seu carinho, do seu amor. Aí ela, ai meu Deus. Falei, porque pela linguagem, gente, o sofrimento que a pessoa estava contando e quando ela ia falando da pessoa, falei assim, o que mais está acontecendo que você não está me dizendo? Inclusive, uma das minhas notinhas aqui que eu já mostrei para vocês que fica na parede é o que a pessoa não está dizendo. Gente, foi tão fantástico que eu li isso na linguagem não verbal da cliente e ela se sentiu altamente compreendida porque eu entendi o que ela não disse e perguntei o que ela não ia falar. Por isso, quando eu falo grandes orelhas e um olhar muito grande para a linguagem não verbal do cliente, fica atento, porque isso pode salvar seu processo. E olha, quando eu falo sobre juntar documentos, que o cliente, um documento que pode ser figurante, e você fala assim, mas eu já conversei. Olha, você não sabe que vai vir a contestação. Não, você não sabe. Você está longe de saber. Pode ser que não venha nada. Como aquela música, né? Pode acontecer tudo, inclusive nada. Mas se acontecer tudo,
você tem que estar preparado. Não caia na bobagem de não fazer o que você precisava. Então, fica essa dica. Inclua os documentos. Não vai incluir bobagem lá não, gente. Eu estou falando documentos relacionados ao fato e às coisas que você está juntando. Porque para ele ficar como figurante ou te salvar em algum momento que você precisar. E olha aqui, terceira e última dica. Você não vai junto com a petição. Grave isso. De novo, você não vai junto com a petição. Gente, se vocês tiverem que explicar sua petição para o seu colega de trabalho, quiçá o juiz, porque ele está ali do seu lado e ele mais ou menos conhece a sua linguagem, ele conhece seu dicionário interno, ele tem um monte de compreensões sobre você, vocês pensam meio parecido porque vivem no mesmo ambiente e talvez ele tenha ouvido você comentar alguma coisa, mas você tem que escrever sabendo que você não tem a oportunidade de seguir junto com a petição. Isso não vale só para a petição não, tá? O que eu sempre gosto de comentar no escritório é: você não vai junto com o e-mail, você não vai junto com a mensagem do WhatsApp, você não vai junto com a petição ou com o recurso. Então, toda mensagem enviada de forma escrita, você tem que buscar ser o mais claro possível, porque você não tem a oportunidade de explicar. Ou você acha que é todo juiz bondoso, generoso, que vai marcar uma audiência porque você não fez os pedidos, ou porque você não explicou da forma adequada. Uma vez uma assessora do juizado, o Paulo Sérgio gosta de ser muito sucinto nas petições dele. E eu, como uma boa aprendiz, porque quando eu fui advogar, ele já era advogado. Olha, ser sucinto, ser sucinto. Uma vez, uma conciliadora do juizado falou para mim: uai, doutora, você não me falou desse sofrimento todo, porque eu fiquei tão indignada na audiência. Eu falei assim: olha, você tem noção do que a cliente trabalha? Você tem noção quantas vezes que ela foi lá na empresa solicitar? Era um caso que tinha negativado o nome dela e de uma dívida que ela não tinha contraído, essas coisas de fraude. Tem noção quantas vezes ela teve que ir lá na empresa? Tem noção quantas vezes que ela teve que parar e ficar no telefone? Imagina o constrangimento dela, ter que ficar explicando pro chefe dela. Aí ela falou assim: ué, você não escreveu isso na petição? Eu falei do constrangimento dela. Não, mas não com essa ênfase. Não dessa forma. Então, não é sobre pedir justiça. Justiça, justiça, justiça. Gente, tem umas coisas horrorosas. Não é sobre isso. É sobre você enfatizar aquilo que realmente fez diferença para o seu cliente. E aqui, você não vai junto com a petição. Você não pode ter a oportunidade, como eu tive, de explicar para a conciliadora, ou para o juiz, ou para o assistente, que é uma situação muito fora da rota. Então, escreva sempre, sabendo, escreve isso assim, ó, na frente da sua mesa. Eu não vou junto com a petição. O que seria importante se eu não tivesse? Gente, pensa assim. Eu gosto de pensar, isso é muito legal. Olha, desculpa se às vezes eu sou meio infantil, mas isso faz muito sentido. Eu sei que você vai gravar por isso. Estava lá o juiz, lá. Aí, pá, chegou a petição lá. Aí ele, que estava lá pensando nos cabritos lá da fazenda, ou pensando na próxima viagem que ele ia fazer, tudo bem, não, o juiz não fica pensando isso, ele fica ali totalmente focado. Tá. Tava lá o juiz, lá. Aí chega a petição, pá. Aí ele fala assim: porque teve um acidente, e aí a pessoa quer ser indenizada. Tá. Sei lá, juntou documentos? Não. Então tá, indefiro. Sabe, não é isso. É você contar a história. E não é sobre você grifar, né, gritar, colocar itálico, parte das letras maiúsculas, outros minúsculos. Isso não é recurso visual. Quando eu falo que você não vai com a petição, se qualquer coisa que você tiver que explicar para o seu colega, porque não está na petição. Quando eu estou corrigindo contratos, o cliente fala assim: Raif, o que é isso? Aí eu falo: pera, calma, esse aí é algo que eu tenho que corrigir. Não precisa corrigir não, agora que você explicou eu entendi.
Sim, agora que eu expliquei para você, você entendeu. Mas e a outra parte do contrato? Eu vou ter que explicar para ele também? Viu que nós não estamos falando só sobre petição inicial. É sobre você ter humildade de entender que você não tem que explicar o tempo todo. Olha, seja humilde, dê a sua petição para o seu colega ler. E se você não tem um colega para ler, dê para sua mãe ler. Pablo Stolze, ele falava nas aulas que ele sempre contava as coisas para a esposa dele, que não era advogada. E que quando ela perguntava algo, era porque realmente ou não estava sendo bem explicado, ou porque estava faltando alguma coisa ali. Eu contava as coisas para minha filha. Eu vivia explicando as coisas para ela quando ela era pequena. Porque eu queria saber se estava claro. E sabe, uma técnica que eu gosto de usar, eu explico aquilo para uma pessoa que não tem nada a ver com direito. E se a pessoa não entendeu nem o básico, é porque eu não estou explicando direito. Se eu não vou explicar, o juiz não vai saber. Porque o juiz vai entender lá dos fundamentos jurídicos que você colocou. Mas a história em si, qualquer pessoa tem que entender. Sua mãe, sua avó, sua tia, seu filho de 5 anos de idade, tem que entender a história. Tem que entender o que foi que aconteceu. Gente, uma vez eu estava numa sustentação oral no tribunal e o advogado veio e ele falou bonito, entonação bonita, mas eu entendi patavina o que ele falou. Eu pensei que era porque eu era estagiária, então eu não entendia ainda desses termos jurídicos. Mas, pasmem, quando a sustentação dele terminou, aí os desembargadores começaram a perguntar: doutor, mas de quem que era o imóvel? E de quem que alugou de quem? Ela desmanchou o imóvel ou ela reformou? Eu não entendi. Aí ele ficava, quanto mais ele tentava explicar, pior ficava. Agora, se estava estranho para mim, se estava estranho para eles, na realidade, que estava ali com processo, prova nos autos, imagina para mim que não estava entendendo nada, né? Que era coitada de mim. Uma pupila aspirante advogada. Então, olha bem, ele não conseguiu ser claro na petição inicial, no recurso e nem na sustentação oral. Então, você tem que pensar o que você está escrevendo e como você está escrevendo e que você não tem a oportunidade de explicar. E nem todo mundo tem a oportunidade que esse advogado teve também, né? De explicar e mesmo assim não conseguir ser entendido. Então, olha, as 3 dicas que eu deixo aqui para vocês hoje, ó. 1, 2, 3 diquinhas. Converse com o seu cliente como se você estivesse advogando para a parte contrária. Faça a petição, faça seus pedidos, faça o seu trabalho como se o processo fosse hoje para o STJ, para o STF. E, por último, você não vai junto com a petição. Então, seja claro, tenha humildade, explique, porque antes do direito, que se você já sabe, antes dos pedidos, você tem uma história que você colhe do cliente e transforma a história jurídica que vai conectar com o direito que você colocou na petição. E se o juiz não entende a história, como que ele pode te ajudar? Como que ele pode julgar procedente para você? Essa era a dica de hoje. Espero ter ajudado, espero que isso ajude você na sua advocacia. Amanhã estaremos aqui terça-feira não. Quinta-feira estaremos aqui de novo, neste mesmo horário, às 20h30. E na quinta-feira eu quero já compartilhar a tela com vocês aqui para poder vocês ouvirem e verem muita coisa para poder você aprender, para a gente compartilhar muito conhecimento. Bye!